Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Noite abençoada. Nós podemos estar na casa do nosso Deus. E que você esteja com teu coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Quero convidar você, pega a tua Bíblia, abra ela no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Hoje nós vamos falar a terceira mensagem sobre o tema Onde está o meu coração? Amém? Tivemos duas mensagens que foram poderosas, que trouxe entendimento para as pessoas, mas hoje Deus tem algo a falar com você. Amém, igreja? 1 Coríntios 13, 11. Quem não tem a Bíblia, só acompanhar na tela. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Nós te glorificamos nessa noite, Deus, e nós te exaltamos porque o Senhor é Deus. Nós te exaltamos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós nos colocamos diante do Senhor porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, mas em Ti nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos cuida, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos renova, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que sabe tudo aquilo que nós estamos precisando. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor, entregues, Pai, nas Tuas mãos, e te pedindo, Pai, ministra, Pai, sobre a nossa vida a Tua palavra. Ministra, Pai, aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos ser tocados, que possamos, Pai, sermos impactados, mas que a nossa mente, Senhor, ela se abra para o entendimento, que tenhamos, Pai, discernimento, para que possamos, Deus, viver, desfrutar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Por isso, Deus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, e humildemente eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, como instrumento, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, e que sejamos todos impactados pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo poder da Tua palavra. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, não sei se você já matou a charada sobre o que nós vamos falar hoje, mas hoje nós vamos falar algo que muitas vezes tem feito uma grande diferença na nossa vida. Nós vamos falar sobre passado. O que é passado? Passado é tudo aquilo anterior ao que nós estamos vivendo hoje. Então, se eu olhar para o dia de ontem para mim significa passado, significa passou, não volta mais. O que eu tinha que fazer ontem, se eu não fiz, passou. Posso ter a oportunidade de fazer hoje, mas ontem eu não vou conseguir. O que eu fiz ontem, fiz. O que eu não fiz, tomara que eu tenha a oportunidade de fazer hoje. Porque às vezes nós temos apenas uma oportunidade e deixamos ela passar. O passado, amados, ele pode nos trazer boas e más recordações, lembranças, sentimentos. Nós podemos muitas vezes lembrar do nosso passado e isso nos fazer chorar. Nós podemos lembrar do nosso passado e isso nos fazer rir. Nós podemos olhar para o nosso passado e lá nele tem situações que nos paralisam até hoje. Lá no nosso passado tem coisas que muitas vezes não foram resolvidas e que ainda hoje nos afetam, que ainda hoje muitas vezes determinam o curso da nossa vida,
determinam a nossa felicidade, determinam muitas vezes a nossa família, muitas vezes determinam o nosso dia a dia, algo que aconteceu no passado, mas que ainda está em evidência. O que nós precisamos entender em relação a isso, é que nós podemos olhar para o passado, o que nós não podemos é viver no passado. Nós podemos olhar para o passado e nos lembrar, por exemplo, de tudo que Deus já fez. Por exemplo, você já foi abençoado por Deus? Então olhe para o passado e lembre, Deus já me abençoou. E se Deus já me abençoou no passado, Ele vai me abençoar hoje. O problema é que às vezes a gente esquece disso. Quando a gente passa por uma luta, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente enfrenta um problema, o que é que acontece? E agora? E agora nada, lembra do que Deus já fez e tenha certeza que Deus fará novamente. Amém? É isso que nós temos que trazer à nossa memória, essas coisas que nos renovam, que nos fortaleçam, isso nós temos que ir lá no nosso passado e trazer. Ei, eu sirvo um Deus que já me abençoou e vai me abençoar. Eu sirvo um Deus que é fiel, eu sirvo um Deus que está comigo, eu sirvo um Deus que me ama, e se Ele já fez, Ele vai fazer. E isso é o que vai manter a nossa fé, isso é o que vai nos fazer andar. Cristo nos ensinou uma coisa, que nós devemos olhar para frente, que nós devemos olhar para o futuro. Nós temos que viver o presente, mas os nossos olhos olhando para frente, para o futuro, para aquelas coisas que ainda nós vamos viver, para aquelas coisas que ainda nós queremos viver. O que eu quero que você entenda, amados, que quando nós falamos sobre passado, as más lembranças, as coisas ruins, as coisas dolorosas, normalmente, é as que ficam mais em evidência. Normalmente as coisas que mais nos machucaram, normalmente as coisas que mais nos feriram no nosso passado, quando nós paramos para pensar nele, vai ser as primeiras coisas que nós vamos lembrar. Vai ser aquela coisa que pensou, já vem de cara. E aí às vezes a gente pensa assim, por que isso me acompanha? Por que às vezes tem coisas que já aconteceu há 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas se eu for pensar em olhar para trás, já está ali estampado na minha cara? É porque muitas vezes, amados, nós ainda estamos vivendo no passado. Muitas vezes ainda nós estamos alimentando o passado na nossa vida. O problema e o risco disso, sabe qual é? É que enquanto que eu vivo o passado, enquanto que eu alimento o passado, eu não vivo o presente. E quando eu não vivo o presente, eu posso estar aniquilando muitas vezes os sonhos, as promessas, as bênçãos que Deus tem preparado para mim no dia de hoje. Por quê? Porque eu estou olhando para trás, porque eu estou vivendo o que passou lá atrás, porque eu ainda estou alimentando o que passou. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver Cristo dizendo que Ele quer fazer tudo novo, que Ele quer nos dar tudo novo, que Ele quer mudar as coisas. E aí nós olhamos para esse texto de Paulo, e Paulo nos ensina uma coisa muito simples. Ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, porque eu era um menino. Mas diga comigo assim: mas ele cresceu. Olha para quem está perto e diz assim: você também precisa crescer. Porque ninguém é menino ou menina a vida toda. Nós temos que entender que nós precisamos passar de fase. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos tirar a nossa cabeça da infantilidade e colocar em Deus. Porque muitas vezes, amados, a nossa cabeça, ela ainda funciona como nós éramos quando meninos. E Paulo diz: mas agora eu não sou mais menino, agora eu sou homem. O que ele está dizendo?
eu cresci, eu amadureci, eu evoluí, eu não sou mais aquele menino. Agora não, agora eu sou um homem, agora eu tenho entendimento, agora eu tenho conhecimento, agora eu sei das coisas. Então agora a minha cabeça, a minha fala, a minha atitude não é mais como menino. Agora eu sou um homem. Você é um homem, você é uma mulher que cresceu. Você é um homem e uma mulher que tem uma história. Você é um homem e uma mulher que tem uma vida que você já viveu, mas ainda tem muito para viver. E quando nós entendemos que ainda nós temos muitas coisas para viver, nós temos que ter o cuidado, amados, de crescer. Nós temos que ter, por exemplo, o cuidado de parar para pensar: aonde está o meu coração? O meu coração está no passado? Nas coisas que passaram? Ou eu estou vivendo hoje? Ou eu estou vivendo o que está acontecendo? Nós temos que entender, amados, que às vezes existem alguns perigos, algumas situações que tentam nos impedir de viver o presente, que tentam nos impedir de passar por este processo que Paulo descreve. Eu era menino, agora sou homem. Eu tinha uma cabeça de menino, mas agora eu tenho uma cabeça de homem. Eu cresci, eu evoluí, eu saí de uma fase e passei para outra. Mas às vezes, amados, tem situações na nossa vida que estão trabalhando no nosso dia de hoje, nos impedindo de viver o que Deus tem. E muitas vezes, o que vai trabalhar na nossa vida, sabe o que é? É relacionado ao nosso passado. Então muitas vezes, o nosso passado pode ser o nosso maior empecilho de viver o que Deus tem. Se Cristo veio para nos dar uma nova vida, a pergunta é, então, nós temos que viver essa nova vida, amém? E se eu não estou vivendo essa nova vida, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Ele, eu me batizei, eu entreguei a minha vida, bom, agora eu sou de Cristo. Se eu não estou vivendo essa nova vida, se eu não estou desfrutando daquilo que a palavra me diz, então tem alguma coisa que ainda está errada. E às vezes o erro pode estar onde? No passado. Eu quero falar algumas coisas para você nessa noite, e que você pode acabar se identificando, mas tenha certeza de uma coisa: vai ser o Espírito Santo que vai te mostrar. Sabe por quê? Porque Ele quer nos mostrar o melhor de Deus, mas Ele também nos mostra onde muitas vezes nós mesmos estamos errando. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que muitas vezes nos impede de vivermos o melhor de Deus hoje, é dizer que o que passou é melhor do que o dia de hoje. Muitas vezes, amados, nós olhamos para o nosso passado e dizemos assim: mas naquela época lá, eu era feliz. Mas naquele tempo lá, dava tudo certo. Isso significa algo que aconteceu e eu estou dizendo que o que aconteceu lá é melhor do que o que eu posso viver hoje. Sabe o que a Bíblia nos diz sobre isso? Coloca para nós Eclesiastes 7:10. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora. Olha a pergunta que Salomão, sendo considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, ele diz: por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Muitas vezes, amados, nós nos apegamos a coisas que aconteceram no nosso passado, e mesmo que tenham sido boas, mas se passou, diga,
Passou. Eu tenho que viver coisas boas hoje. Eu não posso viver de memória. Eu não posso viver de lembrança. Naquela época lá eu ganhava dinheiro. Ganha hoje. Naquela época lá minha família era feliz. Seja feliz com a tua família hoje. Mas naquela época lá as coisas davam certo. Faça dar certo hoje. Por que nós vamos ter a oportunidade nas nossas mãos e dizer que o que passou é melhor do que aquilo que nós podemos viver hoje? Nós podemos sim ter vivido coisas maravilhosas no nosso passado, mas nós podemos viver coisas muito melhores hoje. Amém? Nós podemos viver coisas maravilhosas, nós podemos viver coisas fantásticas hoje, mesmo que o nosso passado tenha tido coisas maravilhosas. Mas Deus, Ele nos surpreende e Ele quer cada vez nos abençoar mais. Então mesmo que você possa olhar e dizer assim: o meu passado foi show de bola, o meu passado foi muito bom, eu vivi coisas maravilhosas, glória a Deus, mas Deus quer te abençoar muito mais hoje. Você entendeu? Deus quer te abençoar muito mais hoje. Deus quer fazer muito mais coisas hoje. Se Deus já fez coisas boas na tua vida no passado, glória a Deus por isso, mas te prepara para viver o melhor de Deus hoje. Amém? É isso que nós temos que entender. Deus tem o melhor, mas enquanto que a nossa cabeça estiver voltada lá para aquilo que eu vivi no passado, muitas vezes o melhor de Deus já está na minha frente e eu não estou vivendo. Muitas vezes Deus já colocou as bênçãos diante de mim, Deus já preparou todo o cenário, já está tudo pronto, a mesa já está arrumada, mas eu não enxergo. Por quê? Porque eu estou olhando para trás. Por quê? Porque eu estou vivendo de lembrança. Mas naquela época estava dando tudo certo, naquela época as coisas fluíam, naquela época. Amados, se passou, foi bom, amém. E se não foi, amém também. Mas entenda uma coisa, o primeiro princípio que eu quero que você aprenda nessa noite: nunca diga que o teu passado é melhor do que o que você pode viver hoje. Sabe por quê? Porque se nós formos olhar, a gente se refere a 3 tempos. Passado é ontem, não é? Futuro é uma incerteza, é amanhã. O que me espera amanhã? Sei. O que nós temos? O hoje. E como é que se chama? Presente. O hoje é uma dádiva de Deus na tua vida. Desfrute o presente de Deus. Quando você acorda de manhã, Deus está te dando mais um dia de vida. Aquele é o teu melhor dia. Amém? Você acordou, você despertou, você tem uma casa, você tem uma família, você tem um trabalho, glória a Deus por isso. Faça daquele dia o melhor dia da tua vida. Porque depende de quem? Depende de mim. Porque se eu me levantar reclamando, se eu me levantar murmurando, se eu me acordar dizendo assim: hoje não vai dar nada certo, o que eu já estou dizendo? Eu já amaldiçoei o meu dia. Eu já determinei, o meu dia hoje não vai ser bom. Agora, quando eu disponho no meu coração, esse dia vai ser 10. Mas pode se levantar o que for na tua vida, você enfrenta tudo e nada te abala. As lutas podem vir, as provações podem vir, mas você não deixa que nada te abale. Mas você já tem que determinar na tua cabeça: esse dia é um presente de Deus, eu vou viver ele da melhor forma. Amém? Segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, que pode nos impedir de viver o que Deus tem para as nossas vidas, por causa do nosso passado: liberte-se das coisas ruins ou erradas que aconteceram na tua vida. Diga: eu preciso me libertar do que aconteceu de ruim no meu passado. Coloca para nós 2 Coríntios 5,17. Você conhece? E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. E as coisas antigas já, eis que se fizeram. Eu acredito que a maioria conhece esse versículo. Se alguém está em Cristo, quer dizer, se você entregou a tua vida para Jesus, você nasceu de novo. Isso significa, Deus deu uma vida nova para você. Amém? Então Ele está dizendo, você tem uma nova vida. E o passado, diga, as coisas antigas, já passou. Só que muitas vezes, amados, nós alimentamos o que aconteceu de ruim. Muitas vezes nós demos ênfase para aquilo que aconteceu de ruim no nosso passado. Vivemos em função do passado. Sabe, normal isso, por exemplo, para você identificar, briga de casal. Quando dá aquelas DR lá. Ah, mas tu lembra o que tu fez no ano passado? Ou melhor, tu lembra o que tu me falou há 5 anos atrás? Uma palavra que foi lançada há 5 anos atrás e que ainda hoje determina o relacionamento. Ah, mas naquela vez tu disse isso. Sabe o que é isso? É vivendo do passado. Algo que foi ruim, algo que te trouxe tristeza, algo que te feriu, algo que te machucou, algo que te fez chorar, que te causou medo, ansiedade, tristeza, mas você ainda continua vivendo aquilo. Como se só aquilo importasse. Como se todo o resto que você viveu, ou como se tudo aquilo que você tem, não vale de nada. Mas o que fica em evidência é o que aconteceu de ruim. É quando alguém, por exemplo, te machucou, te magoou, te traiu, e você carrega aquilo ali, e aí não consegue liberar perdão, não consegue amar, não consegue se relacionar. Por quê? Porque algo aconteceu lá atrás e que ainda comanda a minha vida hoje. Entendam uma coisa, amados. Enquanto que nós não nos libertarmos das nossas dores, elas vão continuar nos fazendo chorar. Enquanto que nós não nos libertarmos daquilo que nos faz ficar triste, desiludido, desanimado, ansioso, enquanto que nós não nos libertarmos disso, essa vai ser a rotina da nossa vida. Porque nós vamos viver em função de algo ruim uma vida toda. Aí pode passar o tempo que for. Eu não sei se você já presenciou, eu já presenciei algumas vezes, quando você está num velório e chega alguém diante do caixão e diz assim: me perdoa pelo que eu te fiz, me perdoa pelo que eu te falei, eu estava de cabeça quente, eu errei, me perdoa. A pergunta é: quem está no caixão está ouvindo? Quem está no caixão está recebendo aquele pedido de perdão? Não. Ou muitas vezes a pessoa vive uma vida toda, mas acha que não é importante dizer o quanto ama, o quanto gosta de alguém. E aí depois, quando perde, vai e aí começa a dizer: olha, eu te amo. Eu presenciei uma cena numa cidade a qual a gente pastoreava, de um filho que passou na esquina e a mãe sentada debaixo de uma árvore, só o fulano. E ele, quando viu que a mãe estava sentada na frente das casas, ele baixou a cabeça e atravessou a rua e não foi ver a mãe. Isso foi no meio da tarde. Quando ela foi deitar, ela disse assim: ele não veio me dar um abraço. Meu filho
não me abraçou. Às 5 da manhã aquela senhora morre. Às 7h30 da manhã nós fomos para o necrotério. E dali um pouquinho chega o filho. E quando ele chega e ele vê a cena, ele vem e ele se abraça e ele diz: eu te amo. E aí beijou, abraçou e disse: eu te amo várias vezes. E a irmã dele, que estava do lado da mãe, que viu a cena, a única coisa que ela falou foi bem simples. Ela esperou esse beijo e esse abraço ontem. Hoje ela não vê mais. O que eu quero que você entenda com essa história que eu vi, não é uma história inventada, eu vi. Tem muitas vezes coisas do nosso passado que ainda hoje estão nos ferindo e nos machucando. E nós ainda estamos vivendo aquilo. E o Senhor está te dizendo nessa noite: te liberta da tua dor. Te liberta daquilo que te feriu. Pastor, eu errei. Seja perdoado. Porque quando há arrependimento, há perdão. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Mas a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos de coração, Deus nos perdoa. E muitas vezes a pessoa carrega aquela culpa, aquela dor uma vida toda. E isso faz com que ela não consiga ser feliz. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor dela também não conseguem ser felizes. Aí muitas vezes tu vê por que uma família é desestruturada. Por que uma família não é feliz? Porque alguém carrega uma dor dentro dela que acaba contaminando todas as pessoas que estão perto. Diga comigo: eu preciso me libertar de tudo de ruim que aconteceu no meu passado. Amém? Terceira coisa que eu quero falar para você: tire lição e depois esqueça o que passou. Amém? Coloca para nós Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está preso. Ele podia ser morto a qualquer momento. E ele diz assim: olha, eu esqueço o que passou, porque eu tenho um alvo onde eu quero chegar. Essa cadeia pode prender o meu corpo físico, mas não prende o que Deus tem da minha vida. Ele diz: eu esqueço o que passou, eu esqueço, porque eu quero chegar lá na frente. Eu quero que você entenda duas coisas. Às vezes nós ficamos remoendo, trazendo à tona o que nos faz mal. Eu sempre digo uma coisa sobre duas verdades. Aconteceu algo de ruim na tua vida? Tira a lição. Aprenda. Porque muitas vezes, amados, é nos momentos mais difíceis aonde nós vamos ter as maiores experiências e os maiores aprendizados da nossa vida. Então aconteceu algo de ruim, tira a lição. Mas a partir do momento que tirou a lição, esquece. Não fica remoendo. Não fica trazendo à tona. Não fica vivendo aquilo. Olha para frente. Olha para aquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia conta a história de um homem chamado José, que era amado do seu pai, mas odiado pelos seus irmãos. Foi colocado num poço, vendido como escravo. Foi trabalhar na casa de Potifar, lá foi caluniado, foi colocado numa prisão. E depois de tudo isso, acaba se tornando governador da maior
nação que existia. E passa-se alguns anos e chegam os seus irmãos, aqueles que foram os causadores de tudo aquilo que ele sofreu, aqueles que pegaram ele, que jogaram ele no poço, que venderam ele como escravo, e a partir dali toda a dor que ele sofreu, tudo causado pelos. E quando ele olha para os irmãos, tem aí uma história que eu não vou me deter, mas quando ele se revela para os irmãos, ele diz: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Deus me mandou na frente para preservar a vida de todos. Sabe, imagina se José tivesse colocado a sua vida no que os irmãos tivessem feito. Imagina se ele tivesse colocado toda a sua energia na mulher de Potifar que lhe caluniou. Será que ele teria se tornado governador? Será que ele teria vivido os sonhos que Deus deu para ele na infância? A Bíblia nos mostra e nos ensina que o coração de José sempre esteve em Deus. Ele aprendeu muito com tudo que ele viveu, mas o coração dele sempre estava em Deus. Aprenda, tire lição, absorva o máximo, porque tem situações da nossa vida, amados, que se nós passarmos e não aprendermos nada, muitas vezes nós estamos prontos para passar de novo, porque algo nós precisamos aprender. Às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e dizer assim: ah, mas isso aqui eu já passei. Tá, e o que tu aprendeu? Porque tu pode passar por um problema e depois passar de novo, e a pergunta é: como que tu vai encarar na segunda vez? Como que tu vai olhar para aquele problema na segunda vez? Vai ser diferente ou vai acabar errando da mesma forma que errou na primeira? Tire lição e deixa no passado. Amém? Quarta coisa: não se preparar para o novo de Deus. Achar que não tem nada novo para acontecer. Achar que o momento, a situação, aquilo que eu estou vivendo é tudo que eu tenho, enquanto que eu não me preparo para o novo de Deus. Olha o que diz em Isaías 43:18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas. Olha o que ele diz: não fiquem lembrando, não fiquem pensando, é passado. Mas olha o que ele diz no versículo 19: eis que faço uma coisa. Quem quer viver o novo de Deus? Nós só vamos conseguir se tirarmos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração do passado. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Quer dizer, hoje mesmo Deus já está preparando algo novo para você, mas você precisa estar pronto e preparado para viver esse algo novo. Ele diz, será que vocês não percebem? Olha a pergunta do profeta: está diante de vocês e vocês não conseguem ver o novo de Deus? Vocês não conseguem perceber as bênçãos que Deus está preparando para você, e você só fica olhando para as dores, você só fica olhando para os problemas, você só fica olhando para as dificuldades? Olha para o novo. Coloca o teu coração no novo, naquilo que vai te dar vida, naquilo que vai te dar alegria, naquilo que vai te trazer paz, naquilo que vai te aproximar de Deus. Esse é o novo que Deus está preparando para você. Mas enquanto que o teu coração estiver lá na dor, estiver lá na tristeza, enquanto o teu coração estiver naquilo que te faz sofrer, o novo vai surgir diante de você. E aí, como ele diz, e vocês não percebem. Eis que porei um caminho no deserto. Você já viu caminho no deserto? O deserto não tem caminho. Mas Deus está dizendo assim, eu vou fazer o impossível acontecer diante de vocês. O impossível vai acontecer. Eu vou colocar um caminho diante de vocês. Ele diz assim, e rios nos lugares aonde não existia rio eu vou colocar. O que eu quero dizer para você, e eu quero que você entenda, Deus tem o melhor ainda preparado para você. Deus quer que você viva o melhor que Ele está
já preparando e já está pronto e já está saindo à luz, mas nós temos que nos preparar para viver o novo de Deus. Diga, eu preciso me preparar para o novo de Deus. Amém? E a última coisa que eu quero falar com você: não crer nas promessas de Deus. Isso nos impede, amados, de viver o novo. Por que muitas vezes eu não creio nas promessas de Deus? Porque eu não olho para frente. Eu olho para as desilusões. Sabe aqueles sonhos, aqueles projetos que você planejou e não deu certo? Quem te garante que era para ser? Porque a Bíblia diz que o nosso coração faz planos, mas a resposta certa, ela vem. Então, se a resposta não veio certa, então é porque não era. E muitas vezes a gente está sofrendo por um sonho que não era de Deus e que não ia dar certo. Mas a gente está sofrendo por causa daquilo, e o pior, agora a gente já nem sonha mais. Agora a gente já nem acredita mais que Deus pode fazer. Por quê? Porque a gente deixou de acreditar por aquilo que passou. Olha o que diz Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a vida de todos nós. Amém? Deus tem promessa para a tua vida. Mas a pergunta é, nós estamos prontos para viver isso? Enquanto, amados, enquanto que nós estivermos só olhando para a nossa dor, nós não vamos enxergar as promessas. Enquanto que nós estivermos enxergando para aquilo que, olhando para aquilo que nos faz sofrer, nós não vamos conseguir enxergar que Deus já tem algo novo preparado. Eu só vou olhar para a minha dor, eu só vou olhar para a minha tristeza. Tira o teu coração disso. Tira o teu coração da tua dor. Coloca o teu coração no Senhor. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Você entregou a tua vida para Jesus, Ele tem tudo novo já preparado. Você não entregou, entrega o mais rápido possível para começar a viver o novo de Deus. Porque aí, às vezes a gente escuta assim: ah, pastor, eu me batizei, a minha vida mudou, está sendo abençoada, pô, está diferente. Por que eu não fiz isso antes? Às vezes a gente pergunta, por que eu não fiz isso antes? Amados, todos os dias Deus quer o melhor para nós. Mas enquanto que a gente olhar para nós e assim, mas eu acho que comigo não. Não, está dando certo para o fulano. Não, mas para mim não. Aí, ó, eu estou tentando, mas não está dando certo. Às vezes, amados, na primeira frustração que acontece, a gente esmurece. É ou não é? Pá, eu planejei, eu imaginei, e eu fiz assim, e agora vai dar certo. E aí quando chegou na hora, não deu. Aí às vezes a gente se fosse perguntar para Deus, sabe o que Deus ia dizer assim? Tu preparou demais, tu organizou demais, deixa que eu coloca nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos e deixa que eu cuido de tudo para você. Apenas use a tua fé. Porque muitas vezes, amados, nós estamos querendo ensinar a Deus. Assim, Deus, assim, tem que ser assim, aí vai dar certo. E Deus está dizendo: ô meu filho, ô minha filha, os meus pensamentos não são os teus, os meus caminhos não são os teus. Se for preciso, eu crio o caminho até onde não tem. Ah, pastor, essa porta se fechou. Não te preocupa, Deus abre a janela. Não é assim que diz o ditado? Só que muitas vezes nós não estamos vivendo. Aí nós focamos no quê? É porque lá atrás já não deu certo, hoje não deu certo, então nada. Aí a gente determina passado, presente e futuro e já diz: nada vai dar certo.
Coloca o teu coração nas mãos do Senhor nessa noite. Seja curado por Ele. Seja liberto por Ele. Seja restaurado por Ele hoje. Tira o teu coração lá daquilo. Causou tristeza, causou dor, causou medo, causou pânico. Tira. Porque enquanto que o teu coração estiver lá, você não vai estar vivendo o que Deus está preparando hoje. Te coloque em pé. Fecha os teus olhos. Coloca as mãos no teu peito, à altura do teu coração. E diga comigo: Senhor, se tiver algo no meu passado que aprisionou o meu coração, eu te peço, me liberta hoje, porque eu não quero viver no passado. Eu quero viver as promessas que o Senhor já fez para mim. Fale com Deus. Espírito Santo, toca, Pai, nessa mente. O Senhor pode trazer, neste momento, a lembrança daquilo que feriu. O Senhor pode trazer a lembrança daquilo que machucou. Mas eu te peço neste momento, aquilo que o Senhor trouxer de lembrança, traga para curar. Aquilo, Senhor, que está hoje invadindo este coração e impedindo esta pessoa de viver aquilo que o Senhor tem, traga hoje para fora e liberta essa vida em nome de Jesus. Que o Senhor tenha total liberdade para tocar em cada coração. Que o Senhor tenha total liberdade para tocar em cada vida. Para que sejamos curados. Para que sejamos libertos. Para que sejamos transformados. Por isso vem e manifesta agora o teu reino, a tua glória e o teu poder sobre a vida dessa pessoa. E aonde existe prisão no passado, começa a quebrar todas as cadeias agora. Começa a desfazer, meu Deus, agora todo o mal, toda obra maligna, toda amarra de Satanás. Tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo, o Senhor aprisionou essa vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E eu determino, Senhor, que a partir deste momento, essa pessoa vai estar livre em nome de Jesus.